Mateus capítulo 26, versículos 36, 37 e 38. Mateus capítulo 26, versículo 36, 37 e 38. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. O título desse texto é Jesus no Getsemane. Mateus capítulo 26, versículos 36 e 37 e 38. Amém, igreja? Começa assim. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Como eu disse no começo, hoje nós falaremos de Jesus, que é o grande motivo de nós estarmos aqui. Desde que eu comecei a estudar para pregar, eu sempre quis falar de Jesus, mas eu considero essa palavra um pouco complexa, então eu fui adiando. Mas essa semana Jesus já deu muito forte no meu coração para falar sobre isso. Oremos, querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por oportunidade de estar aqui na igreja, Pai. Peço que cada palavra que saia da minha boca seja apenas para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Me esvazie de mim mesmo e me preencha de Ti, Pai, e que a Tua igreja também seja preenchida pela Tua palavra. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Desde que eu comecei a estudar a pregação, as primeiras coisas que eu li foi falando sobre Jesus. Eu tinha uma vontade muito grande de pregar sobre isso, mas como eu disse, eu ainda achava que não era o momento. Mas essa semana Deus falou comigo muito forte sobre essa palavra. E hoje eu vou trazer essa mensagem para a igreja. Eu escolhi esse texto que fala sobre Jesus porque Jesus aqui se encontra no momento que não é muito comum você ver Jesus. Geralmente quando nós falamos de Jesus, o Jesus Deus, nós imaginamos Jesus fazendo milagres, nós imaginamos Jesus salvando vidas, imaginamos Jesus fazendo o impossível acontecer. Todos nós aqui sabemos que Jesus é Deus Todo-Poderoso, e isso às vezes faz a gente esquecer que quando Ele estava aqui na terra, Ele estava aqui como um homem, e como um homem, as mesmas aflições que nós passamos, Jesus também passou. Quando nós sentimos dor, angústia, medo, aflição, Jesus também passa por isso quando Ele tem desafios à frente dele. E esse versículo deixa isso bem claro. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ele sabia o que viria pela frente. Jesus estava triste, angustiado. Ele sabia a prova que ele iria passar. Mas por que Jesus precisou passar por tudo isso? Jesus é santo. Jesus é Deus. Por que então ele teve que ser levado a tal ponto de ter que passar por essa angústia? Ter que se sentir nesse meio? É sobre isso que eu queria falar com a igreja hoje. Eu já me perguntei isso no começo da minha vida com Cristo, quando eu comecei a aprender sobre Jesus, quando eu comecei a me interessar sobre a palavra. Eu já me perguntei. Provavelmente muitos aqui já se perguntaram também. E se alguém não tinha resposta, espero em nome de Jesus que nesta noite essa resposta chegue aos seus corações. Por que houve a necessidade de Jesus passar por tudo isso? Nós sabemos que Deus é poderoso. Para nos dar a salvação só bastava Ele estalar um dedo. Deus é onipresente, onipotente, tudo Ele pode. Então por que precisou Jesus vir aqui na terra e passar por tudo isso? Sentir essa angústia? Para começar a falar sobre isso, nós vamos voltar lá atrás, no início, quando Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva era para ter uma vida em comunhão com Deus. E no começo, antes deles cometerem o famoso pecado que todos conhecem, ele vai entrar nessa história, Deus passeava com eles no jardim, até conversava com eles. Mas a desobediência de Adão e Eva, o primeiro pecado conhecido da humanidade, fez com que Adão e Eva
começassem a se afastar de Deus. Está escrito no início da Bíblia, todo mundo conhece essa história, que quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, eles mesmos começaram a se esconder de Deus por vergonha, enquanto Deus procurava eles no jardim. Uma coisa que vocês precisam entender, para ajudar no nosso entendimento, é que quando nós pecamos, não é Deus que nos abandona, é nós que escolhemos se afastar de Deus. E cada vez que nós cometemos um pecado, nós vamos se afastando mais e mais de Deus, por iniciativa nossa. Está escrito na Bíblia, que quando Adão e Eva cometeram o pecado, eles se esconderam de Deus por vergonha. E esse pecado de Adão e Eva foi recaindo sobre toda a geração deles. Um certo conhecimento de Bíblia vai ver que a humanidade, a partir deste pecado, via e mexe se afastava de Deus. Aí Deus entrava com a providência, utilizava o homem para trazer a humanidade de volta. A humanidade clamava. Deus ia lá, entrava com a providência, utilizava alguém. Todo mundo via novamente o poder de Deus, mas passava um tempinho e a humanidade voltava a cair em pecado. E esse ciclo aconteceu muitas vezes. No livro de Juízes tem muito isso com Gideão. Se você ler mesmo a palavra, prestar atenção na explicação, você vai ver que isso aconteceu inúmeras vezes. O povo se afastava de Deus. Quando a situação ficava difícil, o povo clamava a Deus. Deus ia lá, utilizava alguém, o povo via o poder de Deus, o povo reconhecia Deus novamente. Mas era o povo que conseguia aquilo que precisava, passou um tempinho e já voltava novamente o povo a cair e cair no pecado. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo a humanidade pecando, fazendo tantas coisas, Deus nunca desistiu da humanidade. Ele sempre utilizou alguém para fazer a humanidade lembrar quem é Deus novamente. São incontáveis os casos que tem na Bíblia. Deus nunca desistiu de nós. E eu fico viajando, imaginando, isso que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia. Eu fico viajando pensando em Deus. Cara, minha criação está se afastando de mim. Eu faço de tudo. E vez após vez eles continuam se afastando de mim. Fico imaginando Deus pensando assim: o que eu faço para trazer eles de volta? O que eu faço para fazer eles olharem para mim novamente? Sem eu precisar, vez após vez, estar jogando a providência na vida deles. Se você parar para analisar, parece que a humanidade só olha Deus com interesse. Só clama a Deus quando ela precisa de ajuda, com exceção de alguns homens. A humanidade, no geral, só procura Deus quando está precisando de alguma coisa. Aí Deus ia lá, fazia o que tinha que ser feito, usava alguém, todo mundo viu o poder de Deus, quando estava todo mundo bem de novo, aí todo mundo começava a esquecer quem era Deus e voltava a pecar. Isso, cara, isso não está escrito na Bíblia. Eu que analisei a situação toda e estou falando para vocês. Parece que a humanidade nessa época só via Deus como interesse, não via Deus como amor. E Deus vendo isso, cara, tinha que fazer alguma coisa para trazer a humanidade de volta. Porque a humanidade é a criação de Deus. Mesmo não se importando com Ele, Ele se importava com a humanidade. E daí que veio Jesus. Deus teve a brilhante ideia de Jesus. Uma chance de trazer a humanidade de volta para perto dele. A humanidade, graças ao pecado, começou a se afastar de Deus. Agora Deus uniu Jesus. A oportunidade de trazer a humanidade para perto dele novamente. Jesus estava aflito, angustiado, pois ele sabia o que viria pela frente. Mas ele sabia que mesmo ele sentindo essas coisas, tudo tinha que ser de acordo com o que Deus quer para a vida dele. Às vezes eu mesmo vou falar por mim. Às vezes quando a situação está difícil, que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fica meio que imaginando e torcendo para Deus fazer as coisas de uma forma que apacente o nosso coração, que faça nós sentirmos melhor. Ou seja, traduzindo, nós meio que começamos a pedir para Deus que Ele faça as coisas do nosso jeito, para a angústia passar, para
de repente quem sente depressão passar, para você estar com necessidades, você fica nervoso, para esse nervosismo passar, e você começa a clamar e pedir a Deus que Ele faça as coisas do seu jeito, para você se sentir melhor, se sentir aliviado. O que Jesus nos ensinou aqui? Que a angústia, o medo, não pode fazer as coisas ser do jeito que você quer, tem que ser tudo do jeito de Deus. Já queria começar profetizando uma palavra sobre a igreja. Pode doer, você pode sentir angústia, mas tem que ser do jeito de Deus. A angústia, o medo, a aflição não podem te parar. Jesus sabia o que ele ia passar aqui, Jesus sabia a dor e o sofrimento que ele ia passar. Por isso ele estava sendo angustiado. Mesmo assim, ele fala que seja da sua forma, Deus. Ele não permitiu que a angústia, a aflição parasse os propósitos que Deus tinha na vida dele. E essa palavra eu quero liberar sobre a igreja. Não permita que a dor, a angústia, a aflição freiem os propósitos de Deus nas suas vidas. Siga adiante, faça igual o pastor Paulo já falou que eu estava às vezes. Eu sigo adiante em direção ao alvo. Porque a prova é grande. Não é a aflição que vai nos frear. Não é medo que vai nos frear. Porque não frearam Jesus. Como eu disse no começo, o motivo dessa pregação hoje é para ajudar a igreja, a quem ainda não entendeu o propósito de Jesus ter vindo aqui. Por que Jesus precisou vir aqui? E eu quis acompanhar um pouquinho da trajetória de Jesus nesse momento de dificuldade, para nós observarmos o coração de Jesus, como é que ele agia, e tentarmos entender um pouquinho como é que era o coração de Jesus. Porque quando Adão e Eva pecaram no começo, eles começaram a focar muito neles, porque quando você passa a viver no mundo, o mundo ele te aprisiona, cara. Nós nascemos, nós temos a necessidade de sobreviver, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, e nós sabemos isso desde pequenininhos. Nós sabemos que se nós não corremos atrás, nós vamos ter uma vida difícil. E essa nossa necessidade básica faz com que nós foquemos muito em nós mesmos, faz com que nós pensemos muito em nós mesmos. E nessa noite, cara, eu queria que você se desprendesse dessas necessidades e se colocasse no lugar de Jesus. Se colocasse no que Jesus estava passando ali. Tenho certeza que ao observar os gestos e as ações de Jesus, um grande aprendizado vai estar sobre a sua vida nesta noite. E a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, como eu disse aqui, é a angústia, o medo. Não pode fazer nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Não importa o que você está passando, a dificuldade, o nervosismo, o medo, tem que ser do jeito de Deus. Vou ler outro versículo aqui. Mateus 27, do 27 ao 31. A igreja não precisa ficar acompanhando comigo, eu vou ler bastante hoje. Diz assim: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Jesus já tinha sido levado como prisioneiro. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem encarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Jesus estava aflito, pois sabia o que iria acontecer com ele. Jesus estava aflito e angustiado, pois saberia de tudo o que ele passaria. E nós não podemos esquecer que Jesus estava na forma de homem. Imagina você sabendo que vai passar por tudo isso. E sabendo que aquilo ali não é culpa sua, você está fazendo aquilo ali por outro, não por você mesmo. Agora imagina o que Jesus passou aqui, a angústia que ele passou sabendo de tudo isso. Não podemos esquecer que ele veio aqui para passar por tudo isso como homem. Humilharam Jesus,
cuspiram em Jesus. E o que Jesus falou comigo aqui muito forte nessa palavra foi: às vezes por vergonha é tanta coisa por Jesus. Olha só o que Jesus passou aqui, cara. Cuspiram nele, maltrataram ele, tiraram a roupa dele. A humilhação que Jesus passou, ele sabia disso. Ele sabia que ia passar por isso. Mesmo assim, ele não parou. Ele prosseguiu. Às vezes nós, por coisas tão pequenas, cara, desistimos. Às vezes nós temos medo de passar uma simples vergonha, de chegar aqui e falar uma coisa errada. Ah, então não vou nem subir lá. Se eu passar vergonha, eu não vou. Olha as coisas que Jesus passou, sabendo que ia passar. Essa palavra é especial para quem tem vergonha, para quem tem medo de fazer alguma coisa para Jesus. Olha só as coisas que Jesus passou por nós, sabendo que iria passar. Isso aqui não foi nem chegou lá, aconteceu, ele já sabia de tudo isso. Quero declarar sobre a vida da igreja que por medo, por vergonha, vocês não deixam de fazer nada para Jesus. Onde tiver uma alma precisando de uma palavra, vão lá e leve. Precisou levar um louvor igual a Bianca, chorou e tudo na igreja, mas ela foi lá. Passou a semana toda passando mal, mas foi. Deixa eu te falar, esse nervosismo que você passou não é nem perto do que Jesus passou por nós. Fiquei muito feliz de ver que você não desistiu, porque eu vi a angústia que você estava passando. Eu vi o nervosismo que você estava passando. Mas você foi, eu fiquei feliz por isso. Graças a Deus, pela minha esposa que está seguindo esse caminho. Certeza que Jesus ficou muito feliz com isso. Quero profetizar sobre a vida da igreja, que Jesus fique feliz com vocês também. Cada vez que vocês sentirem vergonha, lembre-se que Jesus sentiu vergonha por algo muito maior. Jesus sentiu angústia por algo muito maior. Ele não deixou de realizar o propósito dele, aquilo que Deus estabeleceu para ele. Mesma coisa façam vocês também. Aquilo que Deus estabeleceu para vocês, não deixem a vergonha, a aflição impedir de vocês chegar até os seus objetivos. Está com medo, mas vai. Está com vergonha, mas vai. Gente, não tem como eu não lembrar quando eu comecei a fazer o seminário também. O semestre que eu comecei, no final tinha que pregar. Cara, quem me conhece sabe que para mim falar é difícil pra caramba. Eu tinha que pregar na frente do pastor Paulo. Eu pensei em jeito. No dia que eu tive que pregar, então, eu vinha no carro pensando, é tão mais fácil eu desistir. Olha só o que estava me fazendo desistir. Uma simples pregação com umas 10 pessoas na sala e eu com medo, querendo desistir. Se eu tivesse visto essa palavra aqui naquela época, eu ia ficar com vergonha de mim mesmo. As coisas que Jesus passou, as aflições que Jesus passou, e mesmo assim ele chega para Deus e fala: Deus, que seja feita a tua vontade. Meu Deus, aleluia! E eu querendo desistir de fazer uma pregação. Deus deve ter olhado para mim. Isso aí não está na Bíblia, gente. Eu fico viajando. Tá de brincadeira, né, Adriano? Quando ele viu eu subindo lá no altar, ele ainda tem. Primeira coisa que eu queria que vocês entendam é: não deixe seus sentimentos, suas aflições, suas angústias impedirem vocês de realizar o propósito de Deus na vida de vocês. O medo é normal, todos nós sentimos medo. Hoje, quando eu estou aqui, eu fiquei nervoso o dia todo. Já comecei o nervosismo semana passada. Mas eu estou debaixo dessa palavra aqui. Eu não vou deixar nervosismo, não vou deixar medo me impedir de ter momentos com Jesus. E é isso que eu quero declarar para você, igreja. Toda vez que vocês sentirem medo, lembrem de Jesus. Um dos motivos, eu tenho certeza, de Deus ter mandado Jesus aqui foi esse: para servir de espelho para a gente.
servir de motivação. Veja Jesus como um super-herói mesmo. Alguém digno de admiração. Alguém digno de você querer ser igual a Ele. Porque é isso que Jesus é para nós. Alguém a ser copiado. Jesus não sofreu porque Ele pecou. Jesus não sofreu porque nós pecamos. Mesmo assim, Jesus não desistiu. Ele foi adiante. Ele tinha um propósito e foi. Que a igreja, que nós sejamos como Jesus. Sempre adiante. Vai vir angústia, vai vir medo, mas continue adiante. Teu propósito, a direção que Deus te coloca, vai valer a pena. Está alinhando hoje, mas amanhã vai vir alegria. Vou ler de novo. Mateus capítulo 26, versículo 69. Mateus 26, capítulo 69. O título desse texto aqui é Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, ó Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele, Pedro, negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Olha só, hein? E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. 3 vezes Pedro negou Jesus. Imediatamente o galo cantou. Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro negaria ele 3 vezes. Jesus já sabia disso. Eu quis trazer essa mensagem aqui para a igreja porque quando a gente lê essa mensagem, a gente pensa: se fosse eu não negaria Jesus. Se fosse eu ali, eu duvido que eu negaria Jesus. Porque o ser humano é assim, né? Quando ele está de fora e olha a situação, ele sempre se coloca como superior, né? Se fosse eu lá no lugar de Pedro, não, eu estou com Jesus mesmo. Eu queria trazer essa mensagem para falar para vocês que não é bem assim que acontece. Se eu disser para vocês que toda vez que vocês pecam, vocês negam a Jesus, vocês acreditariam nisso? Pois é isso mesmo. Cada vez que você escolhe o pecado, você está negando Jesus. Jesus passou por tudo isso por causa dos nossos pecados. Ou seja, quando você peca, você faz pouco por causa de tudo aquilo que Jesus passou ali. Quando você peca, você escolhe por você mesmo se afastar de Deus. Quando você peca, assim como os Pedro aqui, você também está negando Jesus. Por que eu quero falar isso para a igreja? Jesus sabia disso, Jesus sabia. Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Olha o grau da coisa. Jesus estava se sacrificando pela humanidade, sabendo que a mesma negaria ele. O que nós aprendemos aqui com Jesus, algo muito forte, que hoje em dia é muito difícil, é fazer algo sem esperar nada em troca. Jesus estava se sacrificando pela humanidade. Jesus estava fazendo algo que não era para ele, algo que era para a própria humanidade, mesmo sabendo que ela negaria ele. E Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Eu imagino que a Bíblia tenha, isso não está escrito, eu imagino que a Bíblia tenha colocado Pedro já para fazermos sentir o que Jesus estava passando. Jesus estava passando por tudo aquilo ali, sabendo que seria negado pelo um dos discípulos mais próximos dele. Ele estava se sacrificando por uma humanidade. Vamos lembrar que ele estava como um homem. Ou seja, tudo aquilo que nós sentimos, Jesus estava sentindo ali.
Jesus sabia que seria negado. Mesmo assim, ele foi adiante. Ele não deixou isso impedir ele. O que eu quero dizer com isso? Muitos cristãos hoje em dia condicionam a nossa estadia na igreja com o sucesso da nossa vida. Muitos cristãos estão na igreja por esperar uma vida financeira próspera, uma vida amorosa próspera. Muitos cristãos entram na igreja esperando receber em troca alguma coisa. E Jesus está nos ensinando aqui o quê? Aquilo que você faz não pode ser esperando receber alguma coisa em troca. Principalmente quando nós falamos de Deus e Jesus. Jesus em nenhum momento esperou receber algo em troca. Nós vemos ele se sacrificando por uma humanidade que negou ele. Nós vemos ele se sacrificando, sabendo que seria humilhado, sabendo que passaria por dor, por algo que nem foi ele que fez. E muitos de nós condicionam a estadia com Jesus ao sucesso financeiro, a ter uma vida próspera. Queria dizer para você, nesta noite, siga Jesus pelo que ele é. Queira estar ao lado de Jesus por ele simplesmente ser Jesus. Por ele simplesmente fazer tanto por nós, sem esperar nada em troca. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos levar adiante a palavra dele, sem condicionar isso ao nosso sucesso financeiro, sem condicionar isso a nós termos uma vida próspera. Era isso que Jesus estava nos ensinando. Certamente, um dos motivos de Deus ter enviado Jesus aqui foi esse. Nós olharmos para ele e imitarmos ele. Essa cruz não era para Jesus. As coisas que ele passou não era para ele. Fomos nós que pecamos. Nós pecamos e ainda negamos ele. Mesmo assim, Jesus foi lá e se sacrificou por nós. Segunda coisa, para deixar bem forte na cabeça de vocês. Quando se relacionar com Jesus, com Deus, ou com qualquer outra pessoa, não espere receber nada em troca. Dê o seu melhor. Devia ter colocado o telefone para não apagar. Só para finalizar aqui esse tópico. Se Jesus tivesse condicionado o propósito dele a receber alguma coisa, hoje nós estaríamos perdidos. Se Jesus fizesse o que ele fez, esperando receber alguma coisa, hoje nós estaríamos muito distantes de Deus. Porque a única coisa que Jesus recebeu em troca foi humilhação, foi ser negado. Mas mesmo assim, ele foi adiante do propósito dele. Exemplo maior de alto sacrifício, sem esperar receber nada em troca, não tem. Se espelhem em Jesus. Terceiro tópico, Mateus capítulo 27, do 17 ao 21. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Esse aqui foi o versículo 17, foi direto para o 21. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles, o povo, disseram Barrabás. Jesus não só estava aflito, pois saberia que passaria por um grande tormento. Não só foi negado, e sabia disso, como ele também não foi escolhido. Tiveram a chance de livrar Jesus,
mas permitiram que ele passasse por tudo aquilo para livrar um criminoso. Jesus não só sofria, tinha angústia, foi negado, como ainda por cima não foi escolhido. Ele estava lá por nós, se sacrificando por nós, e a humanidade teve a coragem de permitir que Jesus fosse crucificado. Se você olhar isso aqui para a nossa visão, você não consegue entender por que Jesus fez tudo isso, cara. A humanidade foi muito ingrata com Jesus. A humanidade foi muito ingrata com Deus. Como eu comecei dizendo, quantas vezes Deus deu uma provisão para o povo dele, o povo conseguia aquilo que queria, passava um tempinho e já voltava para o pecado de novo. Isso aconteceu incontáveis vezes. Se você parar para analisar, isso não está escrito na Bíblia. Se você parar para analisar, a humanidade foi muito ingrata com Deus e com Jesus. Muita gente continua sendo até hoje. Jesus passou por tudo isso, cara. E nem foi escolhido, ele sabia disso, ele sabia que isso ia acontecer, mesmo assim, ele foi. O que eu entendo com isso, cara? Eu e você podemos não entender por que Jesus faz tanto pela humanidade. Porque não fomos nós que demos a vida à humanidade. Eu falei isso aqui semana passada. Só entende o valor de uma vida quem gerou a vida. Eu não consigo entender por que Jesus fez isso tudo. Porque não fui eu que gerei a vida, não foi eu que gerei vocês. Só quem entende o valor de vocês é Deus. E esse valor é tão alto que mesmo a nossa ingratidão, que mesmo tudo nossa falta de empatia com Jesus e Deus, mesmo passando por tanta dor, Jesus continuou com o propósito dele. O amor que Deus sente por nós é tão grande, que mesmo com tanta ingratidão, cara, em nenhum momento Deus deixou de querer nos trazer para perto. Não sei se vocês separaram até agora todas as coisas que eu estou falando de Jesus, cara. Vendo as coisas que Jesus fez, e isso só nesse pequeno pedaço. Não tem como você não reconhecer o amor que Jesus sente por nós. Não tem como você perceber o quanto que Deus nos ama. Uma humanidade tão ingrata. E Deus fazendo de tudo para nos trazer para perto dele. Ele fazendo todo esse sacrifício através de Jesus. Mesmo assim, as pessoas tiveram coragem de humilhar Jesus, tiveram coragem de negar Jesus, tiveram coragem de não escolher Jesus. Só Deus entende o valor da humanidade. Por isso ele faz tanto por nós. Falei sobre isso semana passada, mas vou falar de novo. Nós que estamos de frente, nós que nos posicionamos a levar o nome de Jesus, principalmente temos que dar o exemplo. Tratar todos com respeito. Dar valor à vida de cada um. Não olhar para ninguém com desdém porque fez tal pecado, porque fez isso, porque fez aquilo. Porque se Jesus e Deus tivessem feito isso, olha as coisas que Jesus passou aqui. Se eles tivessem olhado para a humanidade com desdém por causa do pecado da humanidade, hoje nós nem estaríamos aqui se bobear. Então cada vida, cada abordagem que vocês fizerem, cada palavra que vocês levarem, levem com empenho. Talvez na sua cabeça você não dê valor àquela pessoa, mas entenda que Deus dá. Jesus dá. E é por isso que nós estamos aqui.
porque gerou a vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem algumas mães que mesmo gerando a vida, não dá valor aos filhos, larga, abandona, faz algumas coisas. E aí nós falamos que mãe é quem cria. Mãe é quem paga o preço. Deus não só gerou a vida, mas como através de Jesus Ele também pagou o preço. Ele nos gerou e ainda pagou o preço através de Jesus. Para não ficar dúvidas do quanto Jesus nos ama. Eu quis falar sobre a trajetória de Jesus nesse momento difícil, para fazer a igreja entender o tamanho do amor de Jesus por nós. Vocês lembram que quando eu comecei a mensagem, eu comecei dizendo, espero que nós hoje entendamos o propósito de Jesus ter vindo aqui. Nós estamos chegando lá. Toda vez que eu falo de amor, eu me lembro de uma passagem da Bíblia, que foi lendo essa passagem que eu comecei a perceber isso. Eu comecei a ter essa noção, não foi nem lendo a crucificação de Jesus, isso aqui eu fui ler depois. Eu comecei a ter essa percepção quando eu li a passagem que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Já era um pouquinho antes disso aqui, desse acontecimento. Jesus já estava se preparando para passar por isso aqui. Era a última reunião dele com os discípulos. Ele se reuniu com eles, pegou uma bacia, encheu d'água, pegou uma toalha, se enrolou e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, sempre Pedro, né? Pedro está em todas. Já andou sobre as águas. Quem falou, Jesus, se tu está aí, deixa que eu vá contigo. Acho que por isso que Pedro é tão citado, cara, porque ele tinha muita iniciativa. Você deve estar falando. Se tem uma coisa que Pedro tinha, era iniciativa, hein? Voltando para a palavra. Jesus encheu uma bacia d'água, pegou uma toalha, se enrolou e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, não, Jesus vai lavar meus pés? Como assim? Jesus foi lá, depois de tudo que passou aqui, ele deu uma lição. Falando, ele mesmo, como mestre, estava se colocando ali para lavar os pés dos discípulos. O que Jesus estava querendo falar? Que mesmo ele sendo o maior na casa, estava lavando os pés dos discípulos. Ou seja, ele queria passar a mensagem de que ninguém é melhor do que ninguém. Mas isso aqui é só mais um aprendizado com Deus, com Jesus. Mas não era aqui que eu queria chegar. Pedro continuou. Mas Senhor, se você vai lavar meus pés. Aí Jesus chegou para Pedro e falou, não com essas palavras, mas eu estou traduzindo para vocês com a linguagem atual. Pedro, tu não entendes hoje, mas um dia tu entenderás. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu fiquei com isso na cabeça, fiquei. Por isso que eu refleti muito sobre essa mensagem. Através dessa mensagem, eu comecei a perceber o tamanho do amor de Jesus por nós. Jesus sabia que aquele era um dos últimos momentos dele com os discípulos deles. Ele olhou para os discípulos deles e viu a necessidade de cuidar deles. Viu a necessidade de lavar os pés deles. Ninguém virou para Jesus e falou, cara, eu preciso que meus pés sejam lavados. Jesus que olhou para eles e começou a fazer isso. Ali eu comecei a ver o cuidado que Jesus tem conosco. Ali eu comecei a ver o quanto Jesus nos ama, cara. Você não precisa pedir nada para Jesus. Se Ele olhar para você e ver a necessidade, Ele vai até você. Aleluia! Aqui eu comecei a entender o tamanho do amor de Jesus por nós. E foi aqui, nessa mensagem, nessa parte de lavar os pés, que eu comecei a me interessar tanto por Jesus e pelo amor de Jesus. Como eu disse também no começo, que eu estava doido para pregar sobre isso. Parece muito lindo, cara. Jesus virou para Pedro. Mas já o Rafael falando da técnica do Fluminense. Isso é muito lindo, cara. Só quem entende futebol vai entender essa. Jesus virou para Pedro, você não entende hoje, mas um dia você entenderás.
que eu aprendi aqui com Jesus? Que quando você ama, você coloca na prática. Jesus sabia que era um dos últimos momentos dele ali com seus discípulos. Ele poderia ter chegado para eles e falar: eu amo todos vocês. Mas a forma que Jesus teve de demonstrar o amor pelos discípulos dele foi cuidando deles. Foi praticando o amor. Lembra que eu falei que o objetivo dessa mensagem era a gente tentar entender por que Jesus teve que passar por isso tudo? Antes de Jesus, Deus utilizou muitos homens para ajudar a humanidade. Foi Noé, Gideão, Davi. Deus fez grandes coisas através de muitos homens, mas nenhum desses homens podia fazer uma coisa por Deus. Tinha uma coisa que só Ele mesmo podia fazer. Tinha uma coisa que só o próprio Deus poderia fazer por nós. Ele, utilizando outras pessoas, ele não conseguia mostrar isso pra gente. Daí a necessidade de Jesus. Você me perguntar: Adriano, o que é Jesus para você? Jesus para mim é o amor de Deus colocado na prática. Antes de Jesus, Deus fez muitas coisas por nós, mas sempre utilizando alguém. Jesus foi o mar, porque Jesus foi Deus ali com a humanidade. Jesus foi Deus ali cuidando da gente. Jesus foi Deus ali pagando o preço pela humanidade. Aquilo que Jesus fez, nenhum outro homem pode fazer. Somente Ele mesmo, próprio, poderia fazer. E era fazer o quê? Mostrar o amor que Deus sente por nós na prática. Porque quem ama, não usa simplesmente a boca e fala: eu te amo. Quem ama vai lá e faz. E Deus precisava que nós entendêssemos isso. Aí eu falo para vocês, se o próprio Deus, quem deu vida, quem criou, teve a necessidade de colocar o amor dele na prática, por que tem muita gente que acha que só está bom estar ali no cantinho, falar que acredita em Jesus, que para ele está bom? Pior que às vezes, nem verbalizar a gente verbaliza e fala: eu te amo para Jesus. Eu quero dizer para a igreja aqui hoje, se até Deus precisou colocar o amor dele na prática por nós, por que nós não fazemos o mesmo por ele? Tire o seu amor da teoria, tire o seu amor só da língua e comece a colocar o seu amor na prática. Qual foi a necessidade de Jesus ter vindo aqui? A necessidade de Jesus ter vindo aqui foi essa: fazer você entender o quanto Deus te ama. Nenhum outro homem poderia mostrar isso senão o próprio. Glória a Deus. Semana passada. Coloque na prática o seu amor por Deus, assim como Ele fez por nós. Se tiver alguém se perguntando para que Jesus passou por tudo isso, aí está a resposta. A única forma de você entender na prática o amor de Deus era Ele mesmo, passando por tudo isso por nós. Porque antes disso, Deus nos amava. E Ele nunca nos abandonou. Mas Ele sempre utilizou alguém para dar livramento para o povo. Jesus foi o mar, porque foi o próprio Deus ali nos guiando. O próprio Deus ali nos mostrando como se faz. O próprio Deus ali, que antes tinha dado vida, agora também estava pagando um preço. E vamos lembrar que Ele estava fazendo isso, mesmo com nossa ingratidão, mesmo nós negando Ele, a humanidade negando, a humanidade não escolhendo Ele. Deus fez isso. Isso não está escrito na Bíblia. Foi olhando e refletir sobre isso.
várias formas trazer antes de Jesus, tentou de várias formas trazer o povo para ele. Mas como eu disse, o povo sempre, depois que conseguia aquilo que queria, voltava para o pecado. Por que Jesus teve que vir aqui então? Essa resposta é minha, gente. Não está escrito na Bíblia. Porque Deus, Ele viu que tentar chamar a humanidade através de proezas, tentar chamar a humanidade para Ele através de favores, através de Ele fazer alguma coisa por nós, só criava uma humanidade interesseira. Se através de favores, se através de ajuda, eu não consigo trazer vocês para mim, eu vou trazer vocês para mim através do amor. Se não fosse Jesus, nós estaríamos procurando Deus até hoje, no interesse. Aí Deus viria lá, faria algo por nós conheceríamos Deus de novo, aí Deus vira as costas e está a gente lá indo de novo para o pecado. Jesus veio para nos levar até Deus através do amor, não através do interesse. Entendam a importância de Jesus. Eu queria finalizar essa mensagem lendo para a igreja, lá em João, capítulo 21, do 15 ao 17. João, capítulo 21, do 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Eu vou tentar traduzir com uma linguagem fácil para a igreja. Aqui Jesus já tinha voltado, Jesus já tinha passado por tudo aquilo, tinha ressuscitado, e aqui ele estava com os discípulos dele. Então ele chamou Pedro para conversar. Vou traduzir de uma forma fácil para a igreja entender. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Jesus disse de novo, tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro disse sim. Jesus virou para Pedro novamente e falou: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse a terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava querendo dizer para Pedro aqui: se tu me amas, Pedro, demonstra na prática esse amor. Cuida das minhas ovelhas. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja, querendo resposta. Vou fazer essa pergunta para os irmãos. Irmãos, vocês amam Jesus? Jesus deixou pra gente aqui, ó, mastigadinho, o macete para quem ama Ele. Se vocês amam Jesus, coloquem na prática esse amor. Cuidem daquilo que Jesus tanto fez. Cuidem daquilo que Jesus pagou um preço tão alto. Apacentem as ovelhas dele. Essa é a mensagem que eu queria deixar para a igreja hoje.